Te convidar para ficar de pé para a gente começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos declarar que Ele é fiel. Eu tenho certeza que toda a igreja tem que experimentar da bondade e da fidelidade de Deus. Então a gente vai cantar com alegria essa realidade que existe na vida do Filho de Deus. Nós somos um povo abençoado pela fidelidade e pela bondade do Senhor.
Então, Senhor, que elas não desejam, mas que recebeu sim. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor dizendo que Ele é digno. Que Jesus é digno porque Ele morreu naquela cruz em nosso lugar. Ele é digno por tudo que Ele é. Vamos dar graças a Deus por isso. Graças eu te dou. Estar na presença do Senhor, nosso maior desejo. Amém? Amém. Glória a Deus.
ao Senhor pela vida do nosso irmão Luiz, que está aqui com a gente, né? Nosso irmão Luiz ali da sede, nosso irmão Ambroso, José Ambroso, seja muito bem-vindo, meu Deus. Para a gente alegria tê-los aqui, e a nossa preleitora da noite, nossa irmã Virgínia, seja muito bem-vinda, meu amado. Momento dos amigos. Graças e paz, irmãos, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, aqui é o melhor lugar onde nós podemos estar. Passamos aviso e comunicado da dinâmica da nossa congregação, dizer que terça-feira é dia de ensaio do coral, porque está chegando o aniversário da nossa congregação e nós temos que estar alinhados e afiados para estar cantando as músicas que aqui está sendo ensaiadas. Então, coristas, isso não é um convite, como eu sempre falo, é um aviso que nós não podemos faltar. Quarta-feira continuaremos a nossa jornada bíblica com Egito, Deserto e Canaã, que está vendo nas quarta-feira, está vendo que está sendo uma bênção. Então você tem essa oportunidade de cultuar e aprender, tirar suas dúvidas, ouvir o que está sendo passado aqui e questionar o que você não entende, o que você entende. Esse é o momento. Nas quarta-feiras é dia de estudo bíblico e nós estamos na nossa jornada bíblica. Sábado, como nós estamos no mês de agosto, que é um mês missionário em ações evangelísticas, todos os sábados, esse sábado teremos evangelismo. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando de ir proclamar o evangelho lá fora. Às vezes a gente não tem a oportunidade de evangelizar ou falar de Deus no nosso ambiente de trabalho, na escola, mas Deus preparou o sábado para nós estarmos aqui e proclamar o evangelho dele lá fora. Sempre gosto de lembrar, porque quando eu falo de evangelismo, sempre vi um bloqueio daquelas pessoas que a gente não quer evangelizar. Mas um dia nós estávamos lá, um dia nós fomos resgatados lá, e nós somos melhores do que aqueles que estão lá? De maneira alguma. A nossa missão é proclamar o evangelho. E sábado às 3h30 esperamos cada um de vocês para nós sairmos aqui pela rua, porque esse evangelismo vai ser também não só para falar do evangelho do Senhor, mas também para anunciar o mutirão Vida na Vida, que acontecerá dia 6 de setembro. Esse mutirão, como já está vindo sendo anunciado, vai ser no dia 6/9 e é o nosso segundo mutirão. E nós, além de evangelizar, também vamos proclamar que vai ter aí o mutirão que vai beneficiar muitas pessoas aqui ao redor. Muitas coisas ainda vão vir, muitas coisas ainda vai ser anunciado com detalhes para todos os irmãos ficar cientes, mas tenha certeza, quem participou e viu do primeiro mutirão, tenha certeza que vai ser melhor do que o primeiro. Então, vamos continuar orando pelo mutirão, continuar orando pelas pessoas que vão vir trabalhar no mutirão, aqueles profissionais que estarão aqui. Vamos continuar orando por nós na igreja que vamos estar na organização e no dia do trabalho, como foi ontem, gratificante, todos nós trabalharmos alinhados, tudo transcorreu bem, glória a Deus. Então continuarmos em oração para o nosso segundo mutirão, que será dia 6 de setembro. E no dia 7 de setembro teremos o nosso aniversário da congregação. Então, final de semana, nos dias 6 e 7 de setembro, estaremos aqui. Primeiro, pelo mutirão e segundo, pelo aniversário da nossa congregação. Já lembro aos irmãos, conto com a presença de todos nos 2 dias. É muito cansativo? É muito cansativo. É exaustivo? É muito. Mas na segunda, a gente vai ver que valeu a pena cada segundo. E nós queríamos que no sábado não teria só 24 horas, não. Queria que nós tivéssemos sábado 48 horas, 2 dias. Então, vale muito a pena estar aqui servindo ao Senhor e conto com os irmãos também para estar aqui colaborando, não só no sábado, mas também no domingo. Irmãos, como também está sendo anunciado, nós teremos a nossa camisa, que vai ser projetada. A camisa vai ser exatamente assim. Não sei se vai ser nesse amarelo, mas é um amarelo ouro
E ela vai ser assim, o novo símbolo da congregação. De um lado, eu amo servir, do outro, e Cristo vive em mim, atrás. Com essa camisa vai ser a nossa camisa oficial da nossa congregação. Essa camisa tem um valor de R$40. Porém, Deus abençoou a nós que metade vai ser paga pela congregação e a outra metade vai ser paga por nós. Então nós só vamos pagar R$20 até o dia 31/8. Nós só vamos pagar R$20. Então a camisa vai ser essa, já está sendo confeccionada, já está lá na gráfica. Em breve já deve estar sendo disponibilizada e nós estaremos nos próximos. Nós vamos usar no mutirão, no aniversário da nossa congregação e também nos evangelismos, quando nós fizermos por aqui. Nós vamos estar com a nossa identidade. Da onde você está vindo? Congregação Batista em Teosópolis. Eu amo o que? Servir. Então, todos os irmãos, aqueles que ainda tentam o dia 31 para pagar, né, a taxa de R$20. Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Tem uma oração do mês. Você é tão precioso para Deus que Ele te deu o melhor que Ele tinha. Todos nós sabemos qual foi o melhor de Deus que Ele nos deu. Então, que nós possamos estar orando, que essa oração tem uma oração sempre às 10 e às 8 horas da noite. 10 e às 8 horas da noite, que nós possamos estar em oração por esse tema e entender que você é tão precioso, nós somos tão preciosos para Deus que Ele nos deu o melhor que Ele tinha. Nós temos que aproveitar e glorificar o nome de Deus por conta disso. Então, nossa oração é sempre às 10 e às 8 horas da noite. Os irmãos ficam à vontade de estar orando. E em João 3,16 é o nosso versículo da semana que diz: vamos ler tudo junto? Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além do tempo da oração, que possamos estar refletindo sobre em João 3,16. E agora, 2 testemunhos sobre o encontro de mulheres. 2 mulheres que poderiam vir aqui e dar o testemunho. Já tem não tem? Pronto. Então, Luciana e Rose. Boa noite. Fala do encontro de mulheres aqui. Dizer que foi uma noite diferente, né? Foi uma noite que nós podemos presenciar a presença de Deus em cada detalhe aqui. Foi uma noite que eu refleti sobre a minha vida enquanto o José estava aqui falando. Eu estava ali só refletindo sobre quem eu era e o que eu vivo hoje, né? A mudança que Jesus vem fazendo na minha vida. A gente se sente... Eu ontem estava me sentindo uma mulher empoderada em Cristo Jesus. Diferente, sabe, gente? E o desejo no coração de que todas as mulheres que estavam aqui conhecessem Jesus, estava agoniado, eu e Márcia ali no fundo, ali orando para as mulheres serem tocadas. Mas a gente sabe que foi, porque a palavra de Deus não volta vazia, né? A gente sabe que aquela mulher que chegou aqui chorando, triste, com o coração vazio, com aquele vazio que só Jesus preenche, porque todos nós temos um vazio que só Jesus preenche, né? A gente busca em todos os lugares, em bebida, não sei o que, mas nunca encontra, porque é o espaço de Jesus e só Ele ocupa. Então a gente presenciou multiplicação de alimentos aqui. Foi, a gente multiplicou, foi incrível. Eu estava conversando com a Laís e com a Dona Val ali. Incrível a presença do Senhor aqui nesse lugar. E aí eu fiquei refletindo, eu falei assim, gente, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, a gente não pode fazer nada, sem consultar o Senhor, sem entregar ao Senhor. Por quê? A gente pediu que Ele trouxesse essas mulheres, orando pelos equipamentos, mas até a multiplicação dos alimentos Jesus fez, coisa que Ele faz muito mais do que a gente pede, né? E a gente presenciou isso
acreditar em Deus, muito bom. Crer nesse Deus que é invisível, mas é real. Ele se revela em cada detalhe, em tudo. E foi uma noite especial. E creio que a ano que vem será melhor ainda. Em nome do Senhor Jesus, que Ele vai estar no controle de tudo novamente. Boa noite. Para mim, essa foi uma experiência, como eu estava falando para o ontem, esse foi melhor que o do ano passado. O do ano passado foi bom também, mas eu falei assim, esse Jesus, que cada um evento, Jesus fala com a gente diferente. E esse Deus falou tremendamente comigo, né? Eu estava vindo com as meninas, eu convidei, e aí falando sobre isso, sobre o preenchimento eu não sabia do tema, comentando com ela que Jesus é que preenche o vazio, né? Jesus é que preenche uma colega minha estava passando por uma dificuldade, uma não, várias, né? E uma delas, a que veio ontem, aquelas meninas que a menina orou aqui, que morreram em assassinadas, é prima de Aline, de umas que eu trouxe, quer dizer, ela não sabia. Né? E aí quando ela chegou em casa, ela me mandou um áudio triste, depois me mandou um áudio chorando. E agradecendo porque eu chamei ela para que se ela não tivesse vindo para cá, ela não sabia o que fazer, porque ela estava passando por problema. Então a minha gratificação e minha experiência com esse encontro é que a gente estava falando que as pessoas que tinham que vir, aquelas pessoas que vinham, eram as que precisavam vir. Entendeu? Aquela menina que se entregou para Jesus, a gente pensa assim, uma pessoa só no meio de tantas, mas aquela dali do céu fez festa ontem. Entendeu? E tudo que foi falado aqui, eu vim falando com as meninas que Jesus é que preenche nosso vazio, que às vezes a gente fica procurando isso e aquilo, né? Para preencher, mas nunca vai ser preenchido, só Jesus mesmo. E a palavra aqui foi sobre isso. Aí subi com a colega lá, Rose, Deus te usou mesmo ali, a gente viu, porque é o tema, e eu não sabia, né? Então, tudo que foi dito aqui, tudo que foi falado também serviu para mim. Já comecei a praticar hoje a questão do cuidado comigo. Cheguei à tarde só para assistir filme com Noah, para ficar em casa. Então já pratiquei. Como a psicóloga falou, essa irmã, a gente não pode só ouvir, a gente tem que praticar. Entendeu? E a sede do meu coração é de que eu já sou livre, eu sei o valor que eu tenho para Jesus. Entendeu? Não é meu marido que vai me satisfazer, não é Noah, não é ninguém, não é minha mãe, é Jesus. Eu sei o valor que eu tenho para Jesus. Então, a minha sede muito grande é que as pessoas, que as colegas, que outras mulheres, né, saibam desse valor. E eu creio que, por mais que não se levantaram, mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Tem mulheres aqui que estavam aqui ontem, que sofrem com o esposo, que apanham de esposo, que tem problema com o esposo, e ouviu e entendeu? Uma pessoa também que estava muito precisando ouvir a palavra, a esposa dele, né, que eu implorei muito para que ela viesse, que ela precisava, e a palavra, hoje ela me agradeceu. Então minha satisfação é essa. Ela hoje mandou uma mensagem para mim dizendo: Rose, muito obrigada por ter me chamado, por ter insistido para mim, que ela estava muito resistente. Eu só vou se meu marido for, porque ele tão leve, e ele veio com ela, entendeu? Então a minha satisfação foi essa. Eu fico muito feliz, porque eu quero que as pessoas, que as mulheres, principalmente as mulheres, entendeu? Que eu conheço, passam por situações que eu passo, que já passei, e que o foco não é o problema, o foco é Jesus, entendeu? E agora, antes, quando eu falava do meu problema, que todo mundo sabe que é em relação ao meu esposo, eu chorava, eu sofria. Hoje eu estou feliz, entendeu? Hoje eu estou feliz, porque cada dia que passa, a gente nunca está completa. A Josi sabe que a gente nunca está completa, a gente sempre precisa de ouvir mais um pouco, de ter uma experiência que Jesus fala com a gente. Jesus vem falando grandemente comigo, graças a Deus. Eu estou em paz, então esse encontro foi maravilhoso, muito maravilhoso. Agradeço a Jesus, depois a congregação. Primeiro a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Graças sobre graças. A gente só ouviu 2 testemunhos, mas tenho certeza que todas as mulheres que saíram daqui saíram impactadas. E depois nós iremos ouvir os testemunhos, ou não, que a gente às vezes não precisa nem ouvir. Nesse primeiro momento de oração, vou pedir a nossa irmã Márcia para estar aqui na frente orando pelo seguinte tema: oração de gratidão ao Senhor pelo 4º encontro de mulheres e de intercessão por todas as mulheres que participaram. Senhor, grande é o seu poder. Estamos diante de um Deus que projeta, diante de um Deus que executa, diante de um Deus que usa. E queremos enaltecer e glorificar seu santo nome, Deus.
Queremos agradecer porque tudo é do Senhor, é para o Senhor, tudo vem do Senhor. Nos diminui, Pai, tira de nós o que não te agrada, Senhor, para que o Senhor reine dentro de nós, para que nós possamos mostrar ao Senhor qualquer pessoa que o Senhor coloca diante de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, dos nossos projetos, que todos eles sejam alinhados ao seu, Senhor. Nos ocupa, Senhor, cada espaço, como os nossos irmãos já disseram aqui. Cada espaço vazio, que seja o Senhor o único centro, Pai. Nos faz foco de seu poder, foco do seu agir, meu Senhor. Que nós sejamos permanentes em Ti, que o Senhor seja permanente em nós. Estamos diante de vários testemunhos, diante de um projeto alinhado ao seu, meu Senhor. Nós pedimos nesse momento que o Senhor se agrade de nós, Deus, que o Senhor se agrade do que foi feito ontem aqui, que o Senhor se agrade dos projetos dessa congregação, Senhor. Nos ajuda, Deus, a fazer a sua vontade boa, perfeita e agradável, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a andar de acordo com os seus preceitos, a andar nas suas veredas, meu Pai. Endireita nossas veredas em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos isso pelo seu Filho, Pai, o único que tem poder de fazer por nós. Então, em nome de Jesus, Senhor, queremos agradecer, sermos gratos por tudo que o Senhor já fez, o que o Senhor está fazendo nesse exato momento e por tudo que o Senhor fará na vida de todos nós. Gratidão porque o Senhor nos usa, Pai, embora sejamos quem somos. Então nós pedimos que o Senhor continue nos usando, continue nos purificando, nos limpando. Em nome de Jesus, Senhor, nos deixe agradá-lo, Senhor, nos deixe encontrar favor dos seus olhos, Deus. Em nome de Jesus, só queremos isso em nossa vida. Só queremos olhar para o Senhor e dizer: nós amamos o único digno de louvor e glória, e Ele nos ama. O Senhor nos amou primeiro, meu Deus. Quanta misericórdia, e ela é para sempre. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos fazer do projeto que já está em pauta, Pai. Queremos um mutirão, Senhor, que é o nosso próximo alvo, de acordo com o seu querer, meu Pai. É um desejo do seu coração, porque o Senhor já plantou isso no nosso. E nós queremos fazer aquilo que te agrada, meu Pai. Então, no nome de Jesus, que tudo seja feito de acordo com a sua vontade soberana. Nos instrumentaliza, nos dá poder, Senhor, poder que vem de Ti. Não deixa, Pai, o seu povo querer sua glória. Em nome de Jesus, que a glória seja somente sua. Então, nos capacita. A cada um de nós, o Senhor diz em sua palavra que cada um temos um dom diferente. Então, usa esse dom para a sua glória, Senhor. Faz com que tudo seja executado perfeitamente como o Senhor é perfeito. Nós estamos agradecidos porque aquilo que virá já é para o Senhor. O Senhor já fez, o Senhor já sabe e já é perfeito. É nesse sentido que nós estamos aqui, já sendo gratos, meu Deus, porque tudo é de acordo com a sua vontade. Queremos colocar nas suas mãos, meu Deus, todos os projetos que estão chegando e esse mais próximo, que é o mutirão, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ontem, antes de começar o culto, eu estava na porta, foi com a Luciana. Chegou uma senhora, foi uma das últimas pessoas que nós encontramos no último evangelismo. Eu estava com a Márcia, e já era de noite, já era no fim da tarde. Ela veio, né, quase ao nosso encontro, e a gente falou com ela, né? Alguém já te disse que Jesus te ama? Hoje? Ela disse: ainda não. Aí a gente falou: olha, Jesus te ama. A gente está organizando uma festa para a senhora, né? Vamos lá, faz uma visita e tal. E ontem, umas 6h15 mais ou menos, ela chegou, ainda desarrumada. Disse: eu estava procurando a igreja antes de ir, né? E agora já chega a São onde é. Eu vou em casa rápido tomar um banho e volto. Eu falei: vai dar tempo. Só que eu fiquei: será que ela vai lá no Jorge Amado e vai voltar? E o resultado dela foi em casa, tomou banho e voltou. Vixe, colocou uma blusinha branca. Eu falei: até parece que sabia que ela usava uma blusa branca, né? Colocou a blusinha branca e queria sentar ali no fundo. Eu disse: não, tem um lugar lá na frente, você vai sentar lá na frente. Né? E eu fiquei assim muito grata ao Senhor, porque às vezes a gente sabe no evangelismo, tudo que a gente faz, a gente quer ver os frutos. A gente quer, né? Mas a gente precisa realmente fazer por fé. A gente vai para o evangelismo para evangelizar e fazer o convite. Então eu fiquei muito feliz em ver esse fruto.
Eu não sei se tiveram outras, né? Não foi ninguém assim, me chamou dando atenção, mas o dela é especial, porque foi uma das últimas que coexistiram. E ter visto ela retornar e ficou aqui na frente, daí observou e viu tudo. Eu fiquei muito feliz, agradecendo ao Senhor, porque de fato o nosso trabalho não é vão no Senhor. A gente precisa crer nisso. E muitas outras coisas, como o Romário disse, que a gente não deve saber e a gente não precisa, né? A gente precisa de fato viver com fé. Mas fiquei muito feliz com o que o Senhor fez na vida daquela senhora, que eu não perguntei o nome, mas o Senhor sabe quem é. Como ela mora aqui, um dia a gente vai se bater de novo aí, se o Senhor assim permitir. Amém? Amém. Vamos agora ler a palavra do Senhor, que está em Neemias 9:6. Nós vamos louvar o Senhor e vamos adorar através dos dízimos e das ofertas. Convidar a irmã Lena para nos auxiliar nesse momento. Vamos ler a palavra do Senhor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus até os mais altos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles há. Tu preservas a vida de todos eles, os exércitos dos céus te adoram. Amém. Deus.
irmão. Maravilhoso Deus. Como é bom, meu Deus, a gente ver, Senhor. E ouvir a tua palavra, meu Deus. Como é bom, meu Deus, a gente ouvir teu louvor, Senhor. Falando da tua pessoa, Senhor, que o Senhor é em nossas vidas. Maravilhoso Deus, Senhor. E peço, meu Deus, que abençoe esses dízimos e ofertas, Deus, que foi visitado pela tua casa, Senhor. Abençoa, Senhor, grandemente, meu Deus. Cada um que ofertou, cada um que dizimou, cada um que está aqui, Senhor, ouvindo tua palavra, meu Deus. Cada um, meu Deus, que está fazendo tudo, dando tudo que pode, meu Deus, pode servir, Senhor. Que a oferta não é só financeira, meu Deus. A oferta também, meu Deus, é de amor e carinho pelo Senhor, Jesus. O louvor, Jesus, que canta aqui, Senhor. Para te louvar, Senhor, e agradecer o teu santo nome, meu Pai. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que está em João 3, dos versos 13 ao 16. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos louvar o Senhor, te convidar a ficar de pé. A gente vai declarar hoje, com alegria, uma música que a gente já tem cantado, já tem louvado o Senhor durante todo o mês. E hoje, como uma forma de agradecer ao Senhor pelo dia festivo que nós tivemos ontem, a gente vai novamente louvar essa música que declara que a gente encontrou esse tesouro. Na verdade, o tesouro nos encontrou, Foi o nosso encontro, mudou aí a nossa história. Nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Oferecer
Obrigado por todos os irmãos que têm motivos de gratidão. E aniversariante da semana. Gratidão tem. Vai fazer o tempo. Ou não? As práticas e as próximas. Muita maravilha. Chegou aqui um bebê e 8 anos. Vamos orar, né? Agradecer o Senhor. Eu também estou aqui no lugar da gratidão, viu? Eu estou ali também. Vamos orar, né? Pela vida das crianças, pela vida de Maria Clara, de Aica, das mensageiras do rei aqui da nossa igreja, das meninas que também não vieram hoje. E vamos orar também pela vida da nossa irmã Virgínia, já agradecendo ao Senhor pela serva que Ele levantou para o dia de hoje e nos abençoar. Amém? Pai querido e amado, nós queremos, Senhor, te louvar, te agradecer, Pai, mais uma vez por tudo que o Senhor é. Obrigada, Senhor, pelos irmãos que estão aqui nesse momento, com o coração gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Eles reconhecem diante da tua igreja que foi a boa mão do Senhor quem fez. Eles reconhecem que foi algo dado pelo Senhor e por isso estão aqui. Queremos passar diante da tua igreja. Nesse momento pedimos ao Senhor, abençoa a vida das crianças, Senhor. Toma cada uma delas nas suas mãos. Abençoa a vida de Noemi, de Vitória e de Clarissa. Peço ao Senhor que fale com ela, Pai. Que nos ajude a trazer essas meninas novamente para a tua igreja, Senhor. Amém, Senhor. Toma nas tuas mãos a vida de cada criança que está aqui, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a proclamar a palavra, a ensinar sobre Jesus para essas crianças. Amém. Elas possam de fato entender que Jesus mude a história delas. Alcança, Senhor, os familiares. Nos ajuda, Senhor, enquanto igreja, a fazer aquilo que o Senhor espera que façamos para a glória do teu nome. Muito obrigada, Senhor, pela vida da nossa irmã Virgínia. Obrigada por ter o Senhor trouxe hoje aqui, mais uma vez para nos abençoar. Pedimos ao Senhor que continue usando a tua serva, que Virgínia hoje possa ser, Senhor, usada pelo Senhor, que o Espírito tenha liberdade para falar. Amém. Estejamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos para ouvir a tua palavra, que tem poder para restaurar, para transformar vidas, para salvar. Por tudo isso nós queremos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer pelo convite, que recebi dos irmãos, da irmã, para estar trazendo essa palavra hoje aqui. Foi maravilhoso ontem estar aqui na festa do Encontro de Mulheres. E eu fiquei muito feliz porque a visitante que eu trouxe ainda foi agraciada, com um brinde. E assim, sempre eu estou convidando, eles são refugiados afegãos, e é motivo constante de minhas orações a conversão, porque são muçulmanos, e que Deus possa usar cada oportunidade dessa. E eu sei que, como disseram muito bem as irmãs, a palavra de Deus não volta vazia. Embora Marisa tenha muita dificuldade ainda com o português, ela entende já bastante, mas às vezes a gente pensa que tudo é fácil no português. Nosso português é uma língua muito difícil para quem não sabe nada de português. Realmente a nossa língua é muito difícil. Sem falar que existem vários dialetos dentro do português. Se você for conversar com advogados, vai ter hora que você vai dizer que língua é essa. Se você conversar a linguagem técnica com médicos, você vai dizer o que é isso.
Então, às vezes a linguagem cristã também, algumas palavras são usadas e não são de fácil entendimento. Mas eu creio que o Espírito Santo traduz direto para o coração aquilo que precisa ser entendido. E eu fico muito feliz de ver, né, uma igreja nascendo. É muito bonito ver uma igreja se robustecendo, se formando. E é um privilégio todos aqueles que estão fazendo parte desse crescimento, né? Dessa igreja, de mais uma agência do Reino de Deus aqui na Terra. Não é à toa. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 1 ao 16. Vamos nos pôr de pé, porque depois vamos ficar sentados, né? Ao menos vocês. 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 1 ao 16. Capítulo 33, 2 Crônicas 33, do 1 ao 16. Vou acompanhar então por lá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos filhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, e adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste tempo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus dos seus pais. Ele orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disto, Manassés construiu uma muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale e a entrada do portão dos peixes, abrangendo Ofel. Fez uma muralha bem alta, pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que ele tinha construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças,
e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Pai querido, que esta palavra possa falar a cada coração aqui presente. E que aquilo que o Senhor quer, que a gente mude, que a gente melhore. Que o Senhor possa fazer calar em nosso coração e nos ajude a obedecer. Porque é o Senhor quem opera o querer e o efetuar da tua vontade. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, esse texto, Deus me falou alguns dias meditando na sua palavra a esse respeito. E eu me vi observando muitas dessas coisas, né, de Manassés. É interessante que Manassés era filho de um rei muito obediente ao Senhor. Manassés era filho do rei Ezequias, um rei que obedeceu ao Senhor. E é interessante que, apesar de Manassés ser filho do rei Ezequias, o rei Ezequias ele fez uma verdadeira santificação daquele povo. O rei Ezequias levou o povo de Israel a adorar somente ao Senhor. Destruiu altares, lugares altos que as pessoas tinham construído imagens. Ele santificou o templo, levava o povo realmente a buscar o Senhor. Mas assim como nós vemos o primeiro homem e a primeira mulher, eles não conheciam pecado. Eles estavam no melhor lugar do mundo, no Jardim do Éden. O próprio Deus era o seu pastor. E o que é que Adão e Eva fizeram? Desobedeceram. Então, a gente vê aqui que, apesar do local, né, dele estar em uma Israel que buscava o Senhor, apesar dele ser filho do rei Ezequias, apesar dele ter ouvido do pai as coisas corretas, porém Manassés foi um rei desobediente e, ao meu ver, foi o pior rei de Israel. O seu reinado foi muito longo, 55 anos. O reinado que mais durou em Israel foi o reinado do rei Manassés. E chama a atenção a desobediência dele, porque infelizmente tudo aquilo que a gente faz acaba influenciando outras pessoas. Nunca o pecado vai ficar só em quem pecou. Ele vai trazer consequências para os outros também, aqueles que serão atingidos pelo seu pecado. Então, Manassés, assim que o pai falece, e ele começa o reinado dele aos 12 anos, há alguns teólogos que até acham que quando ele começou a reinar o pai ainda era vivo, mas o certo é que quando o pai dele morre, ele muda tudo. Ele planta a idolatria em Israel. Ele constrói lugares altos para adorar a deusa Aserá, e achando pouco ainda leva a imagem dessa deusa, que era uma deusa cananeia, adorada pelos cananeus, para dentro do templo do Senhor, profanando o templo do Senhor. Irmão, você já imaginou o que é alguém aqui trazer uma imagem de escultura bem gigante e botar aqui dentro? Vamos adorar aqui também. Ninguém aqui ia aceitar. Esse homem fez isso na terra de Israel, o povo escolhido por Deus. Profanou a casa do Senhor. E o que mais me chama a atenção, antes disso, ele consultava feiticeiros, tratava com médiuns, ele era alguém que adorava todo o exército dos céus. Provavelmente signos, astros, tudo ele adorava. E o pior, que foi a cereja do pecado dele, digamos assim, para não dizer a cereja do bolo, ele foi capaz de queimar seus próprios filhos, adorando Baal, adorando um Deus que não existe. E a gente pergunta assim, como é que alguém nascido
nascido filho de Ezequias foi capaz de tanta crueldade? Irmãos, quando eu parei para meditar, o que é uma pessoa pegar seu próprio filho para queimar vivo? Porque Deus não aceita sacrifício de seres humanos. Ele pediu uma prova de fé a Abraão, e quando Abraão foi com o cutelo para imolar Isaac, ouviu a voz do céu: Abraão, já providenciei o cordeiro, que é Jesus, foi simbolizado ali. Aquele cordeiro é Jesus que morreu por nós. Deus não aceitou sacrifício humano, porque ao contrário, Deus quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Mas ele foi capaz de pegar seu próprio filho. Eu fico imaginando aqueles que ainda serviam ao Senhor assistir tamanho espetáculo de horror. Um homem pegando seu filho e queimando vivo. Há um Deus que não existe. E quando a gente ouve essas atrocidades, ontem Carol reportou que eu não tinha nem visto a notícia, eu não sei também ainda em detalhes, mas sobre o que aconteceu ontem em Ilhéus. E a gente fica horrorizado com tamanha crueldade. E aqui para nós, quando a gente ouve assim de Manassés fazer uma barbaridade dessa, a gente imagina o quê? Esse homem realmente merece morrer, né? Se pudesse assim, Deus derramasse um raiozinho e ele ia junto, né? Esse é o pensamento carnal do ser humano. Mas aí a gente vai para ver o que é que Deus faz com esse homem. Então, o primeiro ponto que nos chama a atenção é que, independente de quem nós somos, independente de você viver em um ambiente onde se busca Deus, independente do que nós somos pecadores autênticos. Há uma semente, há uma fábrica de pecado dentro de cada um de nós. E se a gente se afasta de Deus um pouquinho, a gente vê que horror a gente é capaz de cometer. Irmãos, a gente vive uma época que a gente tem ouvido escândalos terríveis. E muitas vezes de pessoas que a gente espera ao contrário, boas obras. Mas a gente ouve atrocidades, capazes de fazer coisas que às vezes o ímpio não faz. Às vezes o ímpio não faz tanta coisa feia e errada como às vezes faz aquele que se diz servo de Deus. E nós, na nossa arrogância, e nós, no nosso patamar de santidade, a gente diz assim: que horror, não era crente, que horror, aquilo era lá pastor. Mas a gente esquece que é apenas um pecador como eu e você, capaz, se eu e você nos afastar um pouquinho da vontade do Senhor, a gente é capaz de fazer coisas terríveis. Observemos às vezes a vida de um crente quando ele se desvia do Evangelho. Ele faz atrocidades, porque o inimigo está com sede ali de esfregar na cara de Deus: olha aí o que é que eu estou fazendo com esse que você usava, né? Mas a misericórdia de Deus também é maior do que essa atrocidade. Segundo ponto, a gente pode observar que quando nós nos afastamos de Deus, além de nós fazermos coisas horrendas, a gente faz coisas piores do que a que o mundo faz. E a gente, além de escandalizar, a gente traz consequência para outros que estão ali ao nosso redor. Nunca vai ficar. O rei Manassés fez isso, levou toda a nação de Israel a pecar contra o Senhor, porque ele construiu lugares altos, colocou imagem, e ali as pessoas começaram, novas gerações começaram a achar aquilo normal. Porque é isso, o pecado primeiro choca, depois ele se normaliza, e as pessoas começam a achar aquilo normal. E o rei Manassés, infelizmente, fez tudo isso. Terceiro ponto: quando nós cometemos erros, a gente quer logo uma sentença. E pastor Geraldo, ele fala engraçado: quando é o filho dos outros, a gente diz assim: tem que dar uma disciplina, tem que fazer, tem que acontecer, merece isso, merece aquilo. Mas quando é o filho da gente, o irmão, um parente,
ou foi mal, foi as más influências, foi um vacilo, foi uma fraqueza, quando é dos outros. Então é justiça para o filho dos outros e misericórdia para nós. Só que Deus, Ele olha e Ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Enquanto a gente está aqui, há uma multidão de homens, eu acho que é cerca de 500 e poucos homens no presídio. Homens alguns ali que cometeram coisas atrozes, e se a gente ouvir, parar para ouvir os crimes deles, a gente talvez vai dizer, merece morrer. Como eu ouço todos os dias, eu atendo ali presidiários quando vão receber benefícios, e às vezes eu ouço os colegas dizer, olha aí, esse aí fez isso e aquilo, merecia estar morto, não tem jeito. Só que Jesus tem jeito para todos, e Ele quer que todo homem seja salvo. Manassés fez uma atrocidade, porque queimar um filho vivo não é uma coisa bonita não. Merecia morrer? Merecia, mas eu e você também merecia, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e não há compartimento no inferno para o fofoqueiro, para o fornicário, para o idólatra, é um lugar só. Então o homicida, o estuprador, o que deseja mal ao próximo, vão morar no mesmo lugar, vão ser inquilinos do inimigo. E às vezes a gente faz essa separação. Quando nós cometemos pecados, a gente quer misericórdia. E Deus é o único que pode, de maneira acertada, julgar, porque Ele, junto com o seu julgamento, Ele tem interesse no arrependimento do pecador. A Bíblia diz, lá em Isaías 1,18, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles poderão se tornar, eu vou fazer eles se tornar brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã, porque Deus joga os nossos pecados, como diz lá em Miqueias, no mar do esquecimento. Ele não é como a gente que às vezes diz que perdoa, mas fica lembrando. Qualquer vacilo, né? Tem mulher que briga com o marido e aí o marido pede perdão. Quando qualquer vacilo do marido, ela, tô lembrada, você fez isso. Gente, quem perdoa deve esquecer e não trazer à tona novamente, porque Deus lança no mar do esquecimento. Deus não fica mais lembrando o que você fez. E cada um aqui precisou ser perdoado para ser chamado de salvo. Cada um aqui. Se o que a gente já fez de errado fosse a público, talvez muito de nós não tivesse coragem de se expor publicamente. Porque nós falhamos e precisamos do perdão de Deus. Mas aqueles que estão longe do Senhor também precisam. E uma vez transformados, vão ser bênçãos na mão do Senhor. Eu achei muito interessante, nós recebemos esse ano a missionária Esther Radassa. É um nome, na verdade, fictício, que nós tivemos a alegria de ouvir, né, que nós temos a missionária em um país, eu nem vou falar que está também sendo gravado, em um país de cortina de ferro, que vocês... não é permitido de jeito nenhum ter ali um cristão falando do Evangelho. E ela dizendo, orem pelo governante fulano de tal. Porque às vezes quando a gente ouve falar em determinados governantes que oprimem o povo de Deus, que não permite o Evangelho, a gente às vezes é levado a não gostar dessa pessoa, a odiar, a achar que ele deve cair. Mas ela falou, irmãos, orem por ele, porque ele é tão carente do amor e perdão de Deus e merece ser salvo como eu e você. Então, toda vez que a gente ouvir de alguém que fez uma coisa muito má, antes disso lembrar, ele é amado do Senhor, por mais mal que tenha feito. Um outro ponto que nos chama a atenção é que nossos erros, uma vez mesmo perdoados, as consequências vão ficar. Infelizmente.
É por isso que o pecado, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Porque as consequências vão ficar, às vezes para o próprio pecador, às vezes para aquele que ele influenciou, prejudicou. Porém, a pessoa é totalmente perdoada. E a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há uma festa no céu. Ontem houve uma festa no céu, porque a irmã esteve ali se entregando ao Senhor Jesus. Então, ainda que a pessoa tenha cometido seja lá o que for, Deus olha para ele, assim como olhou para Paulo, que era um homem cruel, perseguidor de cristão, que tinha prazer em segurar a roupa de quem ia ser morto. Deus olhou e viu nele um potencial de ser um apóstolo, de ser um evangelista para os gentios. Quinto ponto, Deus dá oportunidade de arrependimento. Veja que no texto, a Bíblia fala que Deus falou a Manassés no verso 10. O Senhor falou a Manassés e falou ao povo, porém não deram ouvidos. Deus sempre vai mandar um recado. Deus sempre vai dar oportunidade. Quanto nós temos ouvido da palavra de Deus? Às vezes você ouve uma música, é a palavra, é na escola bíblica dominical, é na mídia social que você ouve e Deus ali está tocando, lhe trazendo para perto dele, para você refletir, ver como melhorar. Mas a Bíblia diz que Manassés não deu ouvidos. 55 anos de reinado, quantas oportunidades ele deve ter tido? Quantas oportunidades? Mas ele não deu ouvidos, muito menos o povo que estava ali na influência. A gente sabe que quanto maior o cargo, mais maior o número de seguidores, puxa-saco, né? E tudo mais. E aquelas pessoas também não deram ouvidos. Deus dá oportunidade, Deus fala, mas chega uma hora que ele puxa a corda e ele pede contas. E assim foi com Manassés. Aqui no versículo 11 diz que o Senhor trouxe sobre ele o comandante do exército do rei da Síria. Prenderam Manassés com ganchos, como se fosse um bicho. Amarraram ele com corrente e levaram para a Babilônia. Pense um homem arrogante, um homem rei, e que agora ele segue amarrado com ganchos, humilhado para um outro país, aonde ele ia ser tratado ali como prisioneiro. E ali, com certeza ele imaginava, se me tratarem como eu trato os meus, eu vou sofrer muito. E aí é onde entra a ação de Deus, porque diz que ele, angustiado, suplicou ao Senhor Deus e muito se humilhou. Gente, não foi pouco. A Bíblia diz que ele se humilhou muito diante do Deus dos seus pais. Lembrou que o rei Ezequias com certeza ensinava a palavra. Muito ele se humilhou diante do Senhor. E aí aqui eu fiz igual Jonas, irmão. Quando eu vi isso aqui, eu fiz igual Jonas. Esse homem aí queimou-se e foi no fogo. Mas aqui diz assim, que ele orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. O Senhor atendeu a súplica de Manassés. Manassés que queimou o filho. Fez voltar ele para Jerusalém, não fez de qualquer jeito. Deu o reino a ele de volta, restituiu o reinado de Manassés. Irmão, se a gente olhar aos olhos humanos, ele não merecia. Mas a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito. Deus não resiste quando a gente se arrepende de todo o coração. Pode ser o que for que a gente tenha feito. Quando a gente se arrepende de coração, o Senhor sabe. O Senhor sente a nossa dor. Ele ali na cela, com certeza, aqui diz que ele estava angustiado, ele suplicou, ele se humilhou diante de Deus, ele orou ao Senhor e alcançou o favor do Senhor. E agora ele volta como rei para Jerusalém. E aí ele começa a consertar o que ele pôde consertar. No verso 15 diz que ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, ele tirou os altares, ele tirou aquela imagem da deusa Zerá, a deusa cananeia, mas ele trouxe também Baal, ele trouxe outras imagens, ele retirou tudo isso. E aí ele
sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças. Olha a gratidão aí agora a Deus. Agora ele entendeu quem era Deus. E aí ele ordenou a Judá que servisse ao Senhor. Infelizmente, quando a gente vê o resto do texto, o povo não obedeceu a ele totalmente, porque a semente do mal, uma vez espalhada, não é fácil de você catar de volta. Mas ele foi perdoado e ele tentou, dentro do que ele pôde, consertar o mal feito. Ponto 6. Manassés se quebrantou e se arrependeu, e Deus perdoou a Manassés. O texto lá em Jeremias 29:11 diz: "E bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." Deus não quer o mal de ninguém, nem de quem fez o pior ou que cometeu qualquer que seja o pecado. O estuprador, o ladrão, um homicida. Eu, há alguns anos atrás, ouvi assim com aquela admiração: o rapaz que assassinou Daniela Pérez agora é crente. Guilherme de Pádua está trabalhando na igreja Batista da Lagoinha. Eu disse: meu Deus, poderoso é o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, só Ele para perdoar e lavar e purificar pecados do que aquele rapaz fez. E aí a gente para observar. Nós tivemos um pastor, o pastor Celso Godoy, que foi do Comando Vermelho. Aquele homem hoje, ele é capelão da Polícia Militar de Medeiros Neto, que ele é pastor. Então, eu acho que ele mudou para Teixeira de Freitas, alguma coisa assim. Mas hoje é um servo de Deus e foi pastor dos jovens na Teosópolis por 4 anos, totalmente transformado, uma pessoa abençoadora. Então, irmãos, Deus olha para o pecador e não olha como eu olho. Hoje, quando alguém me esmiuçou um pouco dessa notícia de ontem, e parece estarrecedor, porque quando a gente pensa na vítima, a gente se compadece da família, dos que choram. Mas eu vou lhe dizer, se essa pessoa que cometeu essa atrocidade se arrepender de todo o coração, como Manassés, o sangue de Jesus é poderoso para purificar o pecado dessa pessoa e morar no mesmo céu que eu e você, que Maria, mãe de Jesus. Porque quem entrar no céu não é por causa do seu mérito, mas é por causa do Cordeiro, é por causa de Jesus. Manassés se quebrantou. Manassés recebeu o perdão de seus pecados. Manassés voltou e reconheceu quem era Deus. Deus está nos chamando para uma segunda chance. Às vezes a pessoa peca e se entristece tanto com seu pecado que se afasta. Se afasta de Deus. Eu segui ao Senhor e fui incapaz de fazer isso, eu não mereço. Mas Deus é o Deus da segunda chance. E eu ouvi isso uma vez em um congresso lá em Jequié. E ali eu estava precisando tanto dessa mensagem. E eu ouvi do pastor Pedro Chagas: Deus é o Deus da segunda chance. Mas aqui eu diria mais: Deus é o Deus da terceira, da quarta, da 10ª. Enquanto você estiver vivo, Deus vai estar buscando. Porque a Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas Deus se alegra com a morte dos justos, porque sabe para onde vai. Aqui a gente está passando os dias, mas a eternidade, já está dizendo o nome, é para sempre. Então, que a gente possa, irmãos, assim como Manassés, apesar que Manassés demorou para ouvir a voz de Deus, ele precisou sofrer, ele precisou passar angústia, ele precisou ser quebrantado, que a gente não precise sofrer para se arrepender, que a gente possa pedir ao Senhor corações ensináveis, que a gente possa pedir ao Senhor um coração quebrantado, que ao falhar com Deus a gente se arrependa. E que a gente possa pedir ao Senhor que ao ver o pior aos nossos olhos, o pior pecador,
a gente sempre possa lembrar que esse pecador é alvo do amor de Deus. Amém. Seja ele político, de direita, de esquerda, seja ele um infrator da lei, seja ele alguém que nos prejudicou. Que a gente possa lembrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas que o amor de Deus, Jesus, veio ao mundo para salvar aquele que se havia perdido. E que assim o Senhor nos abençoe. Amém? Amém. Boa palavra esta. Boa palavra esta. Nós temos, como lema da nossa congregação, Virgínia, vida na vida. Essa é uma congregação que tenta aplicar a vida sobre a vida. Que a gente entenda sempre isso. Não existe melhor nem pior. Diante do Senhor, nós todos somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados diariamente. Tá? O Senhor continua te abençoando, continua te usando desse. E sempre solicita o nosso chamado. Nós louvamos a Deus por isso. Mas agora, encerrando, eu queria dar uma palavra de gratidão a todos vocês. A Igreja do Senhor que tem nos ajudado a caminhar. Ontem, agora há pouco, eu estava falei com o Érico e falei com o Josi. Cada dia que passa, nós vamos saindo de cena. Isso alegra nosso coração. Eu poder ver uma menina de 14 anos que chegou aí daqui, uma menina, já está uma moça, tocando dessa forma, cantando ao Senhor. Clarinha chegou aí com 8 anos de idade com o tablet na mão. E outro dia eu brincava com ela, eu falei, você era birrenta, meu Clarinha, mas graças a Deus que agora está uma mocinha, está sendo um fruto da mão do Senhor que vai gerar para todos. Tá? Maísa está ali na mídia hoje, se tem sido uma bênção. Quando ela chegou, eu falei para ela, olha, agradeço pela sua vida. Alguns de vocês que tinham fotos, eu mandei as fotos e dei uma palavra de gratidão. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão ali nos ajudando a caminhar, porque a liderança é compartilhada. Nem eu nem a Devan podemos fazer nada sem primeiro o Senhor nos ajudar. Segundo vocês, porque o corpo são vocês. O Senhor não te chamou para ser só um crente. O Senhor te chamou para ser um vaso, um instrumento de Deus na vida da mão dele. E frutos são grandes através da vida de vocês. Amém? Amém. Obrigado, Josi, por estar sempre ali disposto a abençoar o povo de Deus com a palavra. Pronto. Obrigado porque se ouvir a voz do Senhor, o Senhor está sempre te usando. E aí você vai ver na caminhada como é que é. No começo nós começamos e a dificuldade vai nos impulsionando a dizer não. Mas quando nós rendemos o coração ao Senhor, nós podemos um dia dizer, eu e a minha casa seremos ao Senhor. Está vendo como vale a pena? Como vale a pena? Para quem está chegando agora, e aí às vezes eu tenho as falas com o Josi, porque nós temos 9 anos. 9 anos caminhando juntos. E no começo como foi difícil. Hoje é fácil, mas como foi difícil. Mas aqui ela pode dizer, valeu a pena se render e ser submissa ao Espírito. Amém? E como quem anda com o Senhor não pode ficar quieto, o Senhor cria é por isso. A gente vem conversando há algum tempo sobre algo para os homens. E a gente começou a conversar uma coisa, conversar outra, e aí surgiu um embriãozinho. E a gente tentou ver se encaixava agora. Mas ficou apertado. Encaixasse. E hoje de manhã, conversando com o Gilson, esse embrião cresceu mais um pouco. Peço que os irmãos estejam orando, porque um projeto que parecia que seria para o ano que vem, talvez ainda dê para esse ano. Porque alguém já se moveu. Deus pegou alguém lá longe, que a gente nem conhece, e botou no coração dele, eu quero te servir lá.
E isso encaixaria num projeto para a gente atingir os homens aqui na comunidade. E Gilson se animou e já está pensando em algo maior, que já não dá para fazer mais no mutirão. E ele disse, não, mas eu arranjo outra coisa no mutirão. E já está fazendo contato com mais 2 pessoas para preencher. Mas o outro projeto, que é principalmente os homens, cresceu. Não sei se vai vingar esse ano. Mas do jeito que a coisa está caminhando, que anda nos ventos do Espírito, é ele que conduz. Tem hora que assusta, né? Porque a gente quer acelerar, mas o Espírito acelerou mais do que a gente. E joga lá na frente, a gente tem que caminhar. E como o ancião falou, que prazer trabalhar aqui, irmãos. Muitos irmãos lá na sede perguntam como é que vocês estão conseguindo fazer tantas coisas numa congregação. Porque lá tem um exército. Eita glória! Ele é invisível. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Escravos que tinham saído do Egito. Deus tirou com poder, com tudo, mas foi lá atrás, né? Talvez aqui Deus de uma terra só, aqui talvez já não tenha mais. Chamou Balaão para amaldiçoar. Não posso amaldiçoar, não. Deus mandou abençoar. E eu quero dizer o seguinte: sabe como é que ele vê o povo? Que o mais fraco no meio dele se levanta como um leão. O mais fraco. É assim que no mundo espiritual nós somos vistos. Amém. É sobre isso. Glória a Deus. É assim que no mundo espiritual nós somos vistos. Leões. E o irmão domingo passado disse: levanta, abençoando aqui a nossa obra, abençoando vocês. Leão anda com leão, não anda com hiena, nem com bicho preguiça, anda com leão. Continue andando com leões. O Senhor está com vocês. Que Deus abençoe vocês. Quando eu vou passando pela quadra que eu vou sair, eu encontro o irmão Benício e a sua esposa. Passei por ele, saudei, daqui a pouco me chamaram, volte aqui. Nós temos orado por vocês. A congregação está no nosso coração. Todo dia nós oramos para que o Senhor esteja abençoando vocês, o Espírito Santo esteja com vocês. Amém. E hoje, para encerrar, eu fiquei maravilhado com a palavra de Tiago. Uma radiografia, um diagnóstico. Temos agora o diagnóstico. O que é que vamos fazer com esse diagnóstico? Temos que agir. Mas eu olhei para a nossa congregação, não somos perfeitos. Mas como é bonito ver um trabalho onde irmã Helena trabalha, Luciana trabalha, irmã Maria que trabalha, Aida trabalha, Maísa trabalha, Clara trabalha. Todas as cidades estão aqui trabalhando juntos e crescendo juntos. Essa é uma igreja saudável. Que o Senhor continue nos levando nos ventos do Espírito. Amém? Glória a Deus. O adendo que a gente vê assim, ninguém faz nada forçado nem de má vontade. Todo mundo faz tudo por amor mesmo. Isso constrange a gente, viu? Por amor mesmo. Constrange. É por isso que as quartas-feiras isso mexe mais comigo, porque eu estou só aqui na frente. No domingo estou acompanhado, mas na quarta estou só. E toda vez que eu estou louvando, eu choro. Por quê? Porque não precisa de mim, irmãos. Não é Anselmo, eu nunca me dispus e não depende de mim. Quando a Aika tocou e cantou, eu falei para o pai: cada dia que passa eu estou saindo de cena. E isso não me entristece, me alegra. Porque essa menina não fazia nada. Essa menina não sabia nada. Ela nunca ia ter oportunidade para nada. Mas no reino do Senhor não. O Senhor já via o amanhã. Clarinha chegou com um tabletezinho criando problema todo dia, não era, Márcia? Todo culto criava problema. Mas o Senhor já viu a levita dele. Entende, irmãos? Então nenhum caso é perdido. Ela já botou a galera ali. E eu falei para ela, Ana, com mais de um ano atrás, eu falei, com 16 anos, você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida, através da sua vida. Então,
Aqui tem oportunidade para você. Porque Deus te vê de forma que você não se enxerga. Assim como Ele me viu. Né, Gideão? Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus. E depois nós vamos subir para comer um bolinho, viu? Minha sogra está ali, agradeço a Deus. Eu vi a minha sogra ali, que fez bolo na idade ontem. E hoje à tarde não tinha nada para fazer, não estava cansada não fez nada. Aí desceu, vou fazer bolo de novo aqui e ficamos aqui fazendo bolo hoje. Então Deus é muito bom, Deus é muito bom. Deus me honrou, alguém que nada tinha, nada era. Vamos orar, que é para não chorar. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos. Bendito seja o Senhor sobre a nossa vida. Obrigado porque os olhos do Senhor não é o nosso. Obrigado porque o coração do Senhor não é o nosso. Obrigado a Deus que segurou a tua serva e pregou aqui. O Senhor não nos julga segundo o nosso pecado. Obrigado porque o Senhor não nos abençoa segundo o nosso dom, o nosso talento, segundo nossos feitos. Obrigado porque o Senhor não é o Deus de ontem, o Senhor é o Deus de hoje, o Deus de amanhã, o Deus de sempre. Obrigado porque o Senhor não nos dá só uma chance, o Senhor é o Deus das oportunidades. Obrigado a Deus porque o Senhor não é falível como nós. Obrigado a Deus porque o Senhor não é falho. Obrigado porque o Senhor não ama segundo o nosso querer, nosso pensamento, nosso ser. Obrigado porque o Senhor é o Deus de amor. Obrigado a Deus porque nossas vidas, por mais que nós olhamos para ela, Deus, e não vemos sentido, o Senhor vê todo sentido. Obrigado porque o Senhor projeta a nossa vida para a glória do teu nome, para a glória do teu reino, para agradecer o teu nome. Obrigado a Deus porque o projeto do Senhor não é o nosso projeto. Obrigado porque o teu reino, Deus, não depende de nós. Mas mesmo assim o Senhor nos usa para glorificar o teu reino e agradecer esse reino. Obrigado pelos teus servos e servas que o Senhor manda para essa congregação. Obrigado a Deus por o Senhor dar sonhos para nós enquanto líderes, mas o Senhor coloca no coração dos teus servos para que isso seja executado. Obrigado a Deus porque o Senhor nos dá força, nos dá ânimo, o Senhor nos direciona, executa o teu querer sobre a nossa vida. Oh Deus, continua. Nós apresentamos a vida do pastor presidente, pastor Geraldo. Nós apresentamos a vida dos nossos líderes, oh Deus, seja na sede, seja na congregação. Nós apresentamos a vida de cada membro que aqui está, oh Deus. De cada irmão que nós já trouxemos para esse púlpito, oh Deus, para pregar. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida das pessoas que o Senhor tem levantado e que o Senhor levantará. Nós sabemos, ó Deus, que dia 6 e 7 será lindo para a glória do teu nome. Prepara, ó Deus, aquele que irá pregar aqui, Senhor. Levanta, ó Deus, aquele que irá pregar e traz algo para o coração do teu povo. Em nome de Jesus, nós queremos servir, Senhor, acima de todas as coisas. Nos dá sabedoria e entendimento, capacita, ó Deus, aqueles que estão aqui liderando e nos ajuda, Deus, a engrandecer o teu nome, no nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, que Ele continue te usando para a glória do nome dEle. E vamos subir para comer um pedaço de bolo. Amém?